Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui. Bem-vindos e bem-vindas todas ao nosso culto de hoje. A transmissão do nosso culto. Eu espero que você tenha, apesar das restrições, tido um ano novo abençoado. Amém, queridos? Eu quero ler aqui 5 versículos do Salmo 103. Preste atenção nesse salmo. Veja quanto consolo e quanta edificação tem nesta palavra aqui. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Vamos entoar o hino de número 177. Firme nas promessas. Firme nas promessas. Promessas do seu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, eis de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestades ou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus.
Queridos, vamos orar nesse instante. Querido Deus, muito obrigado por este ano novo. Muito obrigado, ó Deus, pelas perspectivas que nós temos para este ano. Nós sabemos, ó Deus, que estamos nesta luta. A humanidade está lutando contra esta pandemia que já ceifou milhares de vidas e ainda certamente, ó Deus, nós não nos enganamos, vai ceifar outras vidas ainda. Rogamos a tua bênção sobre cada um de nós neste ano. Queremos, ó Deus, viver um ano reconhecendo todas as tuas bênçãos para conosco. Queremos viver um ano com os nossos olhos colocados em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, glorificar o teu nome e desfrutá-lo na nossa caminhada cristã, neste ano novo de 2021. Te louvamos por podermos já, neste primeiro domingo do ano, estarmos na tua presença. Portanto, nosso Deus, recebe este culto, recebe a gratidão do nosso coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos entoar ainda o hino de número 303. Um pendão real vos entregou o Rei. Hino 303. 303. Pendão real vos entregou o Rei, ó vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em outro erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus fiéis e o seu real pendão, os que da vitória colhem os nares, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer,
venha oferecer o seu perdão, firme sempre até morrer. Amém, queridos? Eu quero ler para a nossa edificação hoje no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre o tema expectativas frustradas em nossa caminhada cristã. Expectativas frustradas em nossa caminhada cristã. Não quero olhar o lado negativo das nossas frustrações, mas como lidar com as expectativas, com as esperanças, com aquilo que nós estamos esperando e aquilo nos frustra, porque não acontece. Na nossa caminhada acontece isso muitas vezes. Vamos examinar isso. Em Lucas capítulo de número 24, dos versículos 13 ao versículo 35. Eu vou ler apenas os versículos 13, 14 e 15. Depois nós vamos passar por todos os versículos até o versículo 35. Então, Lucas 24, 13 a 15, só agora. Diz assim a palavra, na tradução NVI. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. É uma das passagens mais interessantes do Novo Testamento. É uma passagem extremamente emocionante. Tem muita coisa para a nossa vida, para a nossa caminhada, muita coisa aqui que nos desafia. Mas é uma passagem também que nos consola. É uma passagem que nos anima e que nos exorta a todos nós. Vamos orar, queridos. Querido Pai, rogamos ao Teu Espírito Santo que está em nós, que fale conosco enquanto meditamos na Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, e nós estaremos prontos a obedecer a Tua palavra. Evidentemente que este acontecimento, este fato dos 2 discípulos que vão caminhando, indo para o povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, acontece depois da crucificação, mas no mesmo dia que Jesus tinha ressuscitado. Por isso que Lucas começa naquele mesmo dia, porque ele já tinha narrado alguns fatos antes. Então ele diz assim, além desses fatos, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. E no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam, ponderavam, discutiam, acontece algo inédito. Isso que aconteceu aqui, de Jesus estar andando visivelmente, na sua forma física plena, não era o Espírito de Jesus, não era um perispírito, como dizem alguns, que estava ali. Era Jesus em carne e
osso. Era o Senhor ressurreto que estava ali na companhia deles. Era o Senhor Jesus que se aproximava. Então Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então um deles, chamado Cleófas, estava, o outro provavelmente era Lucas. Então Jesus pergunta para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminho. E aqui a reação deles é uma reação emocionante. É uma reação que desperta no meu coração e no seu coração aquele sentimento de misericórdia. Quando uma pessoa está passando por um sofrimento muito grande, e nós, no nosso coração, sentimos a miséria do coração daquela pessoa. Jesus sabia dessa tristeza que estava no coração deles. E essa pergunta de Jesus tinha um propósito todo especial sobre o que vocês estão discutindo enquanto estão aqui caminhando. O texto diz aqui, eles pararam. A pergunta foi tão forte e tão impactante, nós vamos ver isso aqui no versículo 18, que eles pararam. Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, então, o Cleopas, pergunta, porque eles pararam com o rosto entristecido, porque eles já estavam tremendamente entristecidos. Mas eles foram impactados com esta pergunta. Tanto é que Cleopas vai perguntar para Jesus. Jesus faz uma pergunta para eles e Cleopas responde com uma pergunta. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabem das coisas que ali aconteceram nesses dias. Eles ficaram surpresos. Na verdade, eles ficaram indignados. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou ele. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu? Responderam ele, ou respondeu Cleopas. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Veja bem, meus queridos, Jesus não estava sendo irônico aqui, de jeito nenhum. Jesus não queria fazer uma brincadeira com eles. Jesus não queria decepcioná-los. Jesus não queria desdenhar da tristeza, da frustração e da decepção que estava no coração deles. Jesus queria ao contrário. Jesus queria tirar para fora, queria que eles verbalizassem e queria consolá-los com a palavra dele mesmo, como nós vamos ver logo a seguir. Então eles respondem, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E agora eles vão expressar, Cleopas, nas suas palavras,
vai verbalizar, expressar o que estava de fato, a frustração, a esperança frustrada do coração dele. A expectativa frustrada na caminhada deles. E eles dizem, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Veja, era o dia da ressurreição de Cristo. Por isso ele diz assim, nós esperávamos que ele ia trazer a redenção para Israel, um novo tempo. E nós esperávamos que ele, que era o Messias, fosse trazer para nós, fosse elevar Israel à mesma glória, muito mais do que isso, que Israel teve no auge do reinado de Salomão. Nós tínhamos uma grande esperança nele. Só que hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Expectativas frustradas. Hoje é o primeiro domingo de 2020. Às vezes nós temos expectativas simples e que acontecem e que se concretizam. Às vezes nós buscamos objetivos e focamos, somos focados naqueles objetivos e resilientes e disciplinados e alcançamos. Mas muitas vezes as nossas expectativas são tão irreais, chegam a ser às vezes infantis. Infantis. E isso traz o quê? Frustração. Porque aquelas expectativas, aqueles projetos não se realizam. Certamente você já ouviu falar de desigrejados. Hoje existem muitas pessoas desigrejadas. E por que razão essas pessoas estão desigrejadas? Simplesmente porque elas tiveram as suas expectativas frustradas. Elas entraram na igreja com promessas grandiosas. Porque, afinal de contas, tem muita gente prometendo e dizendo que Deus vai fazer coisas que Deus não vai fazer. Muita gente está fazendo promessas em nome de Deus que Deus não faz, nem fará e nem irá cumprir. Então, muitas pessoas entram nas igrejas cheios de expectativas, de esperanças, e veem com o passar dos meses, dos anos, as suas esperanças, expectativas frustradas. E aí, abandonam a igreja. Não sei se todos abandonam a Jesus. Muitos abandonam também a Jesus. É claro que você não precisa vir à igreja ou ser membro da igreja para ser salvo. Eu me refiro à igreja instituição. Mas você precisa ser membro, você precisa pertencer à igreja de Cristo. Você precisa, sim, conviver com pessoas que te amam, com pessoas que se importam com você e que se reúnem em nome de Jesus. Porque participar de uma reunião que não seja em nome de Jesus é uma reunião qualquer. Então, a igreja nos faz conviver com pessoas que nos amam, que se importam conosco, ou pelo menos deveriam se importar, e que se reúnem em nome de Jesus. Por isso, meus queridos, eu estou desejando que esse ano nós estejamos convivendo
na igreja, num ambiente saudável. Num ambiente saudável que cura e restaura. Cura e restaura. Aqueles homens, então, estavam experimentando uma tremenda frustração nas suas vidas, nas suas expectativas. E eles continuam a sua narrativa. Vejam bem, eles estavam tão impactados pelo sofrimento, pela perda de Jesus, que eles tinham fraquejado na fé. Versículo 22 afirma: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Também alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Isto é, que a pedra não estava no lugar, que o corpo de Jesus não estava lá. Mas veja como eles fraquejam na fé. Mas não o viram. Então, veja bem, a tristeza era tão grande, a frustração era tão grande, que eles fraquejaram na fé. Mesmo com o testemunho das mulheres, de outros companheiros que tinham ido até o sepulcro, isso não animou a sua fé, ao contrário. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós começamos o ano, hoje é o primeiro domingo do ano, e eu estou cheio de expectativas. Apesar de toda essa luta, eu tenho expectativas. Uma delas é que logo todos os brasileiros estejam sendo vacinados. E francamente, meus queridos, pelas pesquisas que eu tenho feito, não importa de onde vem a vacina. O que importa é que eu confio no Senhor, que essa vacina vem para mudar toda essa situação. Então, meus queridos, eu tenho essa expectativa, milhares, milhões de pessoas, dos nossos compatriotas, têm essa expectativa. Eu espero que você tenha essa expectativa, que esse ano vai ser, não quero fazer plágio com ninguém aqui, mas vai ser um ano da virada da humanidade. Né? Então, Jesus começa a consolar o coração deles. Jesus sabia da frustração, da tristeza, da dor, do desânimo, da fraqueza na fé. E Jesus, então, começa a consolar aqueles dois homens. E ele começa fazendo para eles uma advertência. Ele diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E o versículo 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Veja bem, Jesus não contou uma historinha para eles. O que Jesus fez? Jesus escancara para eles as Escrituras sagradas. E faz isso com amor, faz isso com carinho, para consolar o coração deles, para trazer de volta a esperança às suas almas, para retirar dali aquela frustração e a tristeza e a falta de fé e de esperança que alojadas estavam em suas almas, que estavam fazendo com que eles não enxergassem que ali estava o Senhor Jesus,
Então Jesus, começando por Moisés e os profetas, é como se ele descrevesse, explicasse a Bíblia toda, o Velho Testamento, a Torá, a Bíblia que Jesus conhecia. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ele foi falando, e o caminho foi ficando gostoso, aquilo foi entrando no coração daqueles homens, e dali a pouco estava todo diferente aquele ambiente. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, como eu disse no domingo passado, quando os nossos olhos estão fitos em Jesus, as circunstâncias começam a mudar. A nossa visão começa a alargar. E nós começamos a enxergar uma luz lá no fim do túnel. Foi o que começou a acontecer com aqueles homens. Eles vão caminhando, Jesus vai explicando o que constava a respeito de quem? Dele mesmo, em todas as Escrituras, do seu sofrimento, para que depois ele entrasse na sua glória. Ele falou do seu ministério, ele falou da sua morte vergonhosa na cruz, ele falou do seu sepultamento, e ele falou da sua ressurreição também. E a conversa foi tão boa, a conversa embalou tanto aqueles homens que logo eles chegaram lá em Emaús. O caminho de 11 quilômetros parecia de 1 quilômetro, de 1.100 metros. Eu lembro quando nós viajávamos, com 3 crianças no banco de trás do carro, a minha esposa sempre dizia, durmam, porque daí chega logo. Mas você já percebeu que quando a gente está num bom papo, em alguma coisa que embala a nossa alma, que as coisas ficam mais fáceis? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Emaús, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. A conversa estava tão boa. O ambiente já tinha mudado. A tristeza já tinha saído do coração. Agora eles estavam esperançosos. Eles nem tinham percebido. Que eles falaram, não, você não pode ir embora, fica conosco. O texto diz aqui, insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Aqueles homens queriam a companhia daquele homem que tinha aquecido o coração deles. Agora a esperança tinha sido renovada. Não havia mais lugar para a desesperança, para a frustração. Eles estavam vendo um mundo diferente. O texto diz aqui, então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu algo inédito quando eles estavam à mesa, quando Jesus estava à mesa com eles. Jesus toma o pão e dá graças, como ele estava acostumado a fazer, como ele já tinha feito muitas vezes ao lado daqueles 2 homens. Jesus toma aquele pão que representa o próprio corpo dele, dá graças, parte aquele pão e dá a eles. Aqueles homens pegam um pedaço daquele pão e acontece um milagre. Quando eles começam a mastigar aquele pão, acontece um fato inédito. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Olha só. Agora eles estavam enxergando. Agora eles sabiam tudo que estava escrito na Escritura. Agora a esperança tinha voltado para o coração deles. Agora
eles se descortinou diante deles um novo mundo, uma nova esperança, um novo ânimo. Eu imagino qual foi a reação daqueles homens. Eles começam a comer aquele pão e pá, os olhos daqueles homens abrem. Claro que são os olhos espirituais, porque os olhos carnais já estavam abertos. O coração daqueles homens abre. A presença de Deus tinha enchido aquelas vidas. E quando a presença de Deus enche a nossa vida, a esperança renasce. E naquele instante, meus queridos, como eles queriam abraçar a Jesus. Eu imagino que eles choraram, se alegraram, só que naquele instante, ele, Jesus, desapareceu da vista dele. Um dia, um pastor estava ensinando a respeito desta passagem. Quando ele chegou aqui no versículo de número 31, ele disse assim: Jesus desapareceu. Para onde ele foi? E um daqueles homens era um grupo de camponeses, nunca mais esqueci dessa história. Olhou bem para o pastor e disse assim: ele não desapareceu não, completamente. Ele entrou dentro deles. Ele entrou dentro deles. Provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. Versículo 32 diz assim: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando nós expomos as Escrituras, como eu estou fazendo aqui agora, e oxalá durante esse ano de 2021, todos nós tenhamos o desejo no nosso coração de expor as Escrituras para aquelas pessoas que conhecem Jesus de longe, que conhecem o Jesus histórico, mas que não conhecem o Jesus Salvador, que não conhecem o Jesus, o Cristo que é Senhor, que não conhece Jesus que perdoa todos os nossos pecados, que nos tira das nossas frustrações, que renova a nossa esperança, que nós possamos ter o desejo, todos nós de Piracaia, de Bragança Paulista, de iniciar um projeto de expor as Escrituras nesse ano de 2021. Então toda aquela tristeza, toda aquela frustração saiu de dentro deles. Agora aqueles homens que estavam descendo para Emaús, que estavam indo para fugir daquela circunstância, porque quando nós estamos muito afligidos, quando nós estamos muito entristecidos, a nossa primeira reação é sair da circunstância, é sair do ambiente de conflito, sair daquele ambiente que nos causou tristeza. Por isso que muita gente precisa, depois de passar por uma situação difícil, de um estresse, precisa ter férias, porque sai do ambiente de conflito, vai respirar novos ares. E aqueles homens saíram dali para se consolarem. Tamanha era a tristeza deles, mas agora tudo isso tinha passado. E agora qual foi a reação deles? Versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Aqueles homens que não queriam de jeito nenhum ficar naquele ambiente, que só lembrava a morte de Jesus, a vergonha da cruz, a saudade de Jesus, que só lembrava a frustração de Jesus não ter sido o Messias que eles esperavam. Eles imediatamente, com entusiasmo, voltam para Jerusalém. Eu imagino o que eles foram conversando, era só alegria agora.
Ainda no versículo 33, ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aqueles homens então dizem para os seus companheiros discípulos: é verdade, o Senhor ressuscitou. E eles começaram a contar o que tinha acontecido com eles no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus queridos, hoje é o primeiro domingo de 2021. Oxalá. A palavra Oxalá vem da palavra árabe, Inshallah, que significa queira Deus, que o Senhor faça comigo e com você a mesma coisa que ele fez com estes 2 discípulos a caminho de Emaús. Que a palavra de Deus encha o nosso coração, que nós voltemos para as Escrituras, que a palavra de Deus queime o nosso coração, e queimados pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós também tenhamos a disposição de expor às outras pessoas as Escrituras sagradas, para que eles participem também da mesma bênção que eu e você participemos. Meus queridos, vamos deixar todas as nossas expectativas, vamos deixar todas as nossas esperanças totalmente nas mãos de Deus. Isso não significa que nós vamos nos esconder. Isso não significa que nós vamos nos acovardar diante da vida. Não, vamos assumir o protagonismo da nossa vida. Mas não como aqueles que acham que tudo depende da sua própria força. Vamos assumir o protagonismo da nossa vida pela fé, confiando e querendo fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Mais uma vez, que este ano seja um ano de bênção na tua vida e na vida de todos os teus entes queridos. Nós vamos orar nesse instante e depois nós vamos entoar a doxologia número 6 e estará encerrado o nosso culto após a bênção apostólica. Amém, queridos? Vamos orar. Eu vou impetrar a bênção apostólica e nos despediremos com a doxologia número 6. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir na noite de hoje, em nome de Jesus, na iluminação do teu Espírito Santo, que 2021 seja para nós como a volta de Emaús. Que nós possamos caminhar neste ano, Senhor, com o mesmo entusiasmo, com a mesma esperança, com as mesmas expectativas que aqueles 2 discípulos voltaram de Emaús. Que realmente, ó Pai, a tua palavra, as Escrituras sagradas entrem no nosso coração, como uma semente caia numa terra fértil e produza frutos, ó Deus, que a tua palavra incendeie o nosso coração, renove a nossa fé e a nossa caminhada seja caminhada de expectativas para este ano, expectativas de virada, expectativa e esperança que o Senhor vai trazer a normalidade ou a nova normalidade para este mundo, para todas as nações. Abençoa-nos, ó Deus,
e guarda-nos durante este ano de 2021 para o Senhor mesmo, para a eternidade. Amém. E agora, irmãos, fiquem em paz e que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça hoje e para sempre. Amém.